Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Vamos repetir essa frase. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Mantenha a Bíblia aberta. É um texto um tanto quanto complexo, pode ser entendido como um texto um tanto quanto pesado, de fato ele é apenas verdadeiro. O que eu gosto nas Escrituras é a verdade das Escrituras. Se é para mostrar a nossa insensatez, a Escritura não guarda a insensatez dos seus personagens. Se é para mostrar as falhas, as Escrituras estão ali. Se é para mostrar um adultério, está ali a Escritura para mostrar um adultério. Se é para mostrar uma fraqueza de valor, está ali. Então a Escritura, ela é a palavra que muitas vezes nos ofende ou nos fere para que nós possamos ser curados. Esses últimos dias têm sido muito tensos no mundo. No mundo todo. A gente poderia citar algumas coisas assim extremamente tristes. Nós vimos a tragédia de Brumadinho, onde centenas de pessoas foram vitimadas. Nós vimos a queda de um avião novíssimo, da Ethiopian Airlines. Nós vimos um ciclone que dizimou centenas de pessoas no já pobre país de Moçambique. Nós vimos um jovem armado matando pessoas em Suzano, em São Paulo. Nós vimos em plena Austrália desenvolvida alguém entrando em uma sinagoga ou em várias e matando pessoas. E nós corremos um risco que talvez seja um dos maiores riscos da nossa vida. Tentar entender a salvação do outro, ou a bondade do outro, ou as qualidades do outro, nos livramentos que ele recebe, e não nos danos que ele recebe. Me explico. Parece que se tornou comum no Brasil e no mundo, em alguns lugares no Ocidente, na África, especialmente depois dos anos 80, com o chamado Evangelho da Prosperidade, o Evangelho das Curas e Milagres. Uma discussão e até mesmo quase que uma sentença declaratória de culpa espiritual quando alguém passa por uma circunstância dolorosa e danosa na vida.
É interessante que no meio da igreja haverá sempre aqueles juízes que, diante das tragédias alheias, vão tentar construir alguma teoria teológica para justificar o dano que aquela pessoa sofreu. E muitas vezes, colocando como teoria teológica para o dano que o outro sofreu, está muitas vezes, se não de maneira expressa, mas sempre de maneira implícita, a ideia de que o sofrimento, o dano e as tragédias vêm sobre a vida dos que estão em pecado. E todos nós corremos o risco disso. A primeira coisa que Jesus começa esse texto é dando dois exemplos de duas tragédias que aconteceram em Jerusalém. Como eu citei essas outras tragédias do avião, do ciclone, do assassinato, também ali daquele atirador que por motivos de ódio religioso mata muçulmanos na Austrália. Essa ideia de que o mal, ou as tragédias, ou a morte prematura, ou de alguma maneira os danos que sofremos estão ligados a um nível maior da nossa pecaminosidade, são aqui frontalmente combatidas por Jesus. Jesus, ele faz perguntas. Primeira coisa, a primeira tragédia que aconteceu foi de caráter religioso. Ele está dizendo que um grupo, isso era conhecido, um grupo de galileus veio da região da Galileia, foi para a Judéia, cuja capital é Jerusalém, para oferecer sacrifícios no templo, levaram os seus sacrifícios, levaram as suas oferendas, e lá, no momento das oferendas, eles são mortos a mando de Pôncio Pilatos, o mesmo Pôncio Pilatos que lá na frente nas Escrituras vai julgar Jesus e lavar as mãos. E Pilatos matou aqueles pobres da Galileia. E a Bíblia diz o seguinte, que o sangue deles, o sangue decorrente dos traspasses que eles sofreram ali, dos danos ao fio da espada que aqueles homens e mulheres da Galileia sofreram, misturou-se, juntou-se aos seus próprios sacrifícios naquela hora, em um ato de culto. Ali não se refere a um ato de adultério, ou não se refere a um ato de desonestidade, não. Simplesmente homens e mulheres estão no templo, vão ao templo para oferecer seus sacrifícios a Deus, e ali são mortos a mando de Pôncio Pilatos. A ponto de Jesus dizer que a oferta misturou-se ao próprio sangue dos ofertantes. E Jesus faz uma afirmação muito, muito importante quando ele diz assim, através de uma pergunta, ele diz, vocês pensam que esses galileus que foram mortos eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Jesus joga para a plateia e para os seus discípulos a seguinte pergunta, vocês acham mesmo que o sofrimento desses aqui decorre do fato deles serem mais pecadores do que os demais galileus? Como se não bastasse, Jesus sai da órbita religiosa e ele entra na órbita civil do nosso cotidiano. Ele vai falar de um outro exemplo. Ele vai falar de um fato que ocorreu, a queda de uma torre em Siloé, na região noroeste de Jerusalém. E de repente as pessoas estavam ali naquele lugar, aquele prédio desaba, aquela torre desaba, e mata 18 pessoas. E Jesus vai usar outra cena do cotidiano, como as que nós estamos assistindo na televisão, e ele vai ali destruir qualquer pretensão dos seus apóstolos, de que eles não teriam sido vítimas em nenhum desses dois momentos ou outras pessoas, porque seriam, entre aspas, menos pecadoras do que aqueles que foram dizimados. E Jesus vai dizer mais uma vez, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não.
Se você sair daqui, gente, hoje, com essa percepção de que a nossa aceitação diante de Deus, e que o amor de Deus por nós, e que o zelo que Ele tem por nós, não está ligado aos nossos níveis de bondade ou de não pecaminosidade, e se você sair daqui também, disposto a nunca mais emitir juízos sobre o que possa estar acontecendo na vida de alguém que está sofrendo, colocando como tese sua a ideia de que aquele sofrimento é decorrente necessariamente de um juízo de Deus. Se você sair com essa convicção, a partir das próprias palavras de Jesus, quando ele pega dois grupos de vítimas, vítimas religiosas e vítimas civis, e diz: olha, estes que sofreram isso não eram mais pecadores do que os que não sofreram. É interessante que o avião que caiu foi da Ethiopian Airlines. E era um avião novo, um modelo muito novo da Boeing. Novíssimo. Eu viajei num avião desse, muito parecido, há 20 dias, de Portugal para Genebra, de Lisboa para Genebra. E lembro que o piloto disse orgulhosamente: estamos viajando no MAX 8, um avião ecologicamente correto, com menos consumo, e eu lá, nem imaginava nada, né? Viajei, cheguei, tudo numa boa. E é interessante que, dentro dessas mesmas análises de que o sofrimento que nós vivemos nessa vida, gente, ele decorre da própria natureza caída do mundo em que nós estamos, e não necessariamente de pecados específicos, tipo causa e efeito. Não sei se alguns acompanharam, mas a minha filha mais velha, que é a do meio, mas ela é das mulheres a mais velha, ela colocou na cabeça o sonho de estudar coreano em casa. Depois que ela tinha alcançado a fluência na língua inglesa, ela disse: papai, eu vou estudar coreano. Eu disse: minha filha, coreano? Vai estudar francês, italiano, alemão, coreano? Eu disse: não, pai, porque eu gosto. Acho lindo, eu acho tudo fofinho. Eu digo: então vai estudar os fofinhos. Estude. E sempre que eu viajava para o exterior, eles diziam: traga uma gramática de coreano, traga um livro de coreano, e eu levava. E ela acumulando, com 12 anos de idade, estudando coreano sozinho. E pediu com muitos rogos para passar um período em uma universidade coreana para dar uma profissionalizada no coreano dela, né? Mas ela já falando coreano. Eu disse: como é que vai ser, filha? Ela tem 18 anos. Não, pai, eu vou para lá, alugo um apartamento perto da universidade. E olhe, para o senhor concordar, é mais barato eu ir para a Coreia do que o senhor pagar meu curso de medicina. Eu digo: então vá. Quer ir quando? Ontem? Nesse processo fizemos planos, coincidiu com a minha ida para Brasília, ela comprou essa passagem, e isso está fazendo mais ou menos um mês, tá? E ela foi, e quando ela entrou no avião, que eu me despedi, eu disse: que besteira eu fiz, deixei minha filha ir para a Coreia do Sul. Sozinha. Aí você pergunta: vocês têm família lá? Não. Igreja? Não. Amigo? Não. Conhecido? Um, que sumiu, depois apareceu. E apareceu nas vésperas dela viajar. Uma moça muito digna, uma missionária brasileira, que a recebeu lá muito bem. Mas deixa eu contar para vocês. Eu cadastrei a minha filha, o voo da minha filha, nesse site de acompanhamento de voo. Um flight tracker, que você coloca o nome do voo, e você entra e você vê onde é que o avião está naquele momento específico. Isso é coisa de louco, né? Quando ele está se movimentando, você fica feliz. Quando ele para, você não sabe se é a internet que está funcionando, se é um problema, aí você dá um reboot, você liga de novo para ver se o bicho saiu do canto. Estou eu, 11 horas da noite em casa, verificando. Ela já estava na segunda fase do voo, já tinha ido de São Paulo para Addis Abeba, pela Ethiopian Airlines. Mesma empresa que, 15 dias depois, vivenciou a tragédia de um dos seus aviões. Ela estava indo, chegou em Addis Abeba
pegou um voo de lá para Seul, e quando é 11h30 da noite eu vejo a seguinte linha no avião. Ele vinha assim, ó. De repente, quando eu olho, eu vi que ele fez assim, ó. E mudou de direção. Totalmente. Totalmente. Na direção dos Emirados Árabes. Eu digo, meu Deus, o que é que aconteceu? Na melhor das hipóteses, o avião foi sequestrado. Ou teve algum problema técnico. E na pior, esse avião está em queda. E chegou um certo momento que o avião parou. E o meu coração conjunto com o avião. E eu não quis dizer nada a Samara. Até o avião parar. De repente, depois de meia hora, meu Deus, de orando, e eu entrava no site da empresa, no site do aeroporto de Seul, voo confirmado para tal hora. Mas como é que ele está confirmado? Como é que ele vai chegar lá se ele está indo para cá? Até que depois de mais ou menos 1 hora de angústia, anuncia-se no aplicativo que ela tinha feito um pouso em Dubai, nos Emirados Árabes. Mas daí, mais 2 horas para saber o que tinha acontecido. Eu não sabia o que tinha acontecido. Até que, tipo 2 horas da manhã, ela acionou o pacote de dados para dizer, papai, o avião, uma pessoa passou mal dentro do avião e tiveram que mudar a rota e parar em Dubai. Eu disse, amém, minha filha. Glória a Deus. Tá bem que você vai. E logo lá na frente, um acidente com a mesma empresa em que todos morreram. O que é que esse cenário nos mostra? Nos mostra que o que Jesus está querendo dizer para nós é que catástrofes, é que circunstâncias dessa ou daquela outra, desse ou daquele nível, decorrem exatamente do estado caído dessa realidade humana. Portanto, primeira lição de hoje, não se ache bonzinho demais ao se comparar com pessoas que estão passando por circunstâncias difíceis. Não se ache. Não se ponha nessa posição. Essa ideia de justiça que se compra pelas obras, ela não tem lugar nas Escrituras. Essa ideia de ser justificado diante de Deus, porque você dá esmola, porque você vem para a igreja, porque você é membro da Cidade Viva, ou porque você diz, olha, eu sou da igreja de pastor Sérgio. Aí o Senhor diz, grande nada. A primeira lição de Jesus para os seus apóstolos é essa. Não tentem chegar a Deus pelos seus próprios esforços. Não tente analisar a sua vida e analisar a dor ou a ausência de dor. Eu quero me expressar nesses termos. Não tente buscar a ausência de dor ou a ausência de provação em razão do bem que você tem feito como cristão. Naquele avião da Ethiopian Airlines, havia ateus, judeus, cristãos, pretos, brancos, amarelos, ricos, na executiva, classe média. E isso, gente, precisa estar despertado no nosso coração. Mas Jesus vai falar de uma outra coisa, porque quando ele diz, olha, vocês pensam que esses que padeceram ali eram mais pecadores do que os demais? Não! E digo algo para vocês. É aí que nós entramos no segundo ponto do texto.
Ele diz: eu digo que não, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. E aí, parece que ele está negando o que ele disse antes. É como se Deus dissesse assim: não, se vocês não se arrependerem, vai cair o seu avião, a casa cai na sua cabeça. Não é isso que ele está dizendo. Nem que você vai ser atingido por uma bala. Jesus está falando, gente, de uma instância outra, definitiva, inexorável, em que nós estaremos diante de Deus, de um Deus santo, puro, bom, justo, correto, e que ninguém vai entrar na presença dele sem sofrer dano, sem ser justamente condenado, se não se arrepender. É o que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer que o caminho para a glória, o caminho para o céu, o caminho para a glória de Deus, o caminho pela vida eterna, não são as coisas boas ou más que você tem feito na vida, mas o seu genuíno arrependimento diante de toda a maldade que você tem cometido contra Deus e contra o próximo. É isso que Jesus está dizendo. Eu poderia ampliar e dizer assim: não se confie na sua igreja, não se confie na sua religião, não se confie nas suas orações, não coloque a sua confiança nas suas liturgias, nem no seu tempo de igreja, não coloque a sua confiança nas horas de ministério que você dá. Cuidado, tem muita gente que está medindo a sua espiritualidade na quantidade de horas de serviço. Tem gente que está se colocando diante de Deus, está medindo a sua capacidade de ser amado por Deus na quantidade de horas em que se fadiga fazendo alguma coisa para Deus. É como se Jesus estivesse dizendo para nós assim: não adianta, Sérgio, você pregar, não adianta, fulano, você tocar, você cantar, você servir, você vir para todos os dias do Aviva, na oração matinal, você servir em ministério, você visitar presídio, você cuidar de morador de rua, você cuidar de gente hospitalizada, de você gostar de estar com seus amigos, se você não tiver um coração quebrantado, não adianta. Eu não estou nem aí para isso, se não vir em você um coração quebrantado, que reconhece erros, que pede ajuda. É isso que Jesus está dizendo para nós. E aí, gente, ele vai falar, agora a gente já está na segunda parte da mensagem, correndo para o fim, quando ele então propõe uma parábola. Eu queria que você lesse essa parábola comigo. Lucas 13, verso 6. Então contou esta parábola. Uma vez uma pessoa disse que Jesus não gostava de futebol. Aí perguntaram para o rapaz: por que Jesus não gosta de futebol? Porque eu já li várias parábolas na Bíblia. Parábola. Parábola, irmão. Tá igual aquele outro que adulterou, né? Aquele pastor, entre aspas. Chegaram para ele: peraí, você adulterou com a mulher do membro da igreja? Disse: não, mas eu li no livro de Oséias. Ele justificando na câmara. Vai até aquela mulher e adultera. Aí o jornalista disse: eu estou lendo, vai até aquela mulher adúltera. Um acento pode destruir a sua vida. Cuidado. Então vamos lá. Conta uma piadinha aqui, outra ali, para ver se, né, fica tão tenso o clima. Mas olha o que diz a Bíblia. Então ele contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha. Veja bem, a gente tem duas personagens. A gente tem o dono da vinha e a gente tem quem cuidava da vinha, certo?
Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Nossa, que coisa pesada. Presta atenção. O dono da terra, o dono da vinha, chegou para o agricultor, para quem cuidava, e disse assim: olha só, faz 3 anos que eu venho pegar fruto aqui nessa figueira, e nada de fruto. Aí você pode entender assim, talvez você possa achar assim, não, será que Jesus não está usando uma parábola para exemplificar o assodamento das ações divinas, ou seja, que Deus quer tudo para ontem? Não. É necessária uma explicação. Fui estudar um pouco sobre isso. A figueira, ela leva mais ou menos 3 anos para se tornar uma árvore capaz de dar frutos. E aí, a partir de 3 anos, ela começa a dar frutos. O que Jesus está falando é que aquela figueira que já estava plantada há 3 anos, já estava grandinha, bonitinha, frondosa, como você. Lindo. Bem vestido, falante, espiritual, cheio de manaias e núbrias. Todo lindo, todo vindo para o culto. Depois de 3 anos, o dono da vinha começou então a ir até a figueira para colher fruto. Uma das fontes que eu pesquisei diz que a figueira, quando ela começa a estar ativa para frutificar, ela dá 10 meses por ano. Então imagina só, o cara está dizendo que foi quantos anos? 3. Então, Jesus está falando de 3 anos após os 3 em que ela era capaz de frutificar. Estão entendendo aqui, gente? Ou seja, ele não estava exigindo nada de absurdo, tipo uma plantinha desse tamanho, cadê? Não, uma árvore já, frondosa, apta, com toda a aptidão para dar fruto. E ele vai lá e durante 3 anos após esse tempo de aptidão, e ele vai aí, se estiver certa essa fonte que eu pesquisei, 10 vezes por mês, por ano, durante 3 anos, são 30 vezes, tentando ver o que tinha naquela bendita daquela figueira. E não tinha nada. Quem olhasse de fora dizia, é uma figueira. Quem olhasse de fora dizia, como a bichinha é linda. Quem olhasse de fora, como ela está verdinha. Quem olhasse de fora podia dizer, rapaz, ela dá até uma sombra. Mas quem olhasse de dentro sabia que era uma figueira que há 3 anos, com aptidão para produzir, não tinha produzido. Então o dono da figueira chega para o agricultor e diz assim, corte esse diabo, corte esse troço e jogue. Sob o ponto de vista agronômico, me permitam, agrotécnico, uma figueira dessa, que passa 3 anos crescendo e 3 anos sem colocar nada, muito provavelmente vai cair naquela categoria de figueira improdutiva. Ou seja, ela existe, ela está ali, como muitos existem, estão na igreja, como muitos existem, estão nos ministérios, como muitos existem, estão servindo, pregando, cantando, liderando, mas não estão dando os frutos próprios de uma figueira, que certamente não é amendoim. Agora olhe para mim. Se o dono da figueira olha para uma figueira que ele investiu 6 anos e não deu fruto, e ele diz assim, mas arranque essa para eu plantar outra, ele estaria sendo justo ou injusto? Justo ou injusto? Justo. Se ele dissesse, arranca e planta outra, para ver se essa outra vai dar, ele estaria sendo impaciente? Ele estaria sendo injusto? Não. O que é que está por trás da parábola da figueira? Deus está dizendo assim, para todos nós, pecadores, eu tenho o direito de condená-los. Tem alguém aqui que não é pecador?
me conta depois do culto. Para eu mandar para o Guinness do céu, porque o daqui tem uns ainda que se atrevem a dizer que não são. O que está por trás dessa parábola é um ensinamento eterno das Escrituras que diz o seguinte: se Deus nos condenar à morte eterna, está lembrado lá do que ele falou? Se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Ou seja, Deus está dizendo assim, que um ser humano em estado natural, correndo para lá e para cá, tentando demonstrar o seu caráter, a sua ética para Deus, a sua bondade para um e para outro. Se este ser humano em estado natural não passar por uma reversão, e aí a gente chama conversão, quando alguém diz assim, eu me converti, tem gente que acha que se converter é começar a ir para a igreja dos crentes e seguir a lei dos crentes. Se o cara for para a igreja dos crentes e seguir a lei dos crentes, ele vai para o inferno direto. E eu vou dizer a você porque quem quer seguir a lei dos crentes para ir para o céu, está frito. Já está previamente esturricado. É porque simplesmente ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Observe que essa parábola está ligada lá em cima às falsas pretensões do povo judeu, dos apóstolos, dizendo assim, olha, rapaz, se caiu aquela torre em cima daqueles cabos deviam ser pior do que nós. Se tinha aquele judeu ali, aqueles galileus no templo, oferecendo sacrifício, de repente eles são mortos ali, eu acho que Deus estava ali, cuidado que Deus pode pesar a mão sobre você. Então Deus pesou a mão sobre aquele irmão ali que morreu. Jesus está querendo apagar todas essas falsas pretensões de santidade diante de Deus e está dizendo o seguinte, naturalmente vocês são todos como essa videira, improdutivos. Vocês ocupam espaço, são até belos, bebem da seiva, mas vocês não produzem aquilo que agrada o coração de Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos demonstrar frutos de arrependimento, é exatamente a partir do exercício do arrependimento, que também é uma dádiva de Deus, nós começamos a demonstrar aquilo que comprova que Deus está em nós e que nós realmente nos convertemos. E não apenas deixamos de ir para a igreja A e começamos a ir para a igreja B. Não apenas porque deixamos de ser católicos e agora somos evangélicos, ou evangélicos e voltamos a ser católicos. Jesus está falando, gente, de algo que está fora, escuta, e aqui é a parte mais bonita da parábola, me permitam, está fora da lógica da justiça. Vou explicar para vocês. Quando o dono da vinha chega para nós e diz assim, pode arrancar porque não dá fruto, ou seja, essa árvore, do jeito que ela nasceu, do jeito que ela é, do jeito que você não consegue agradar a Deus, nós não conseguimos alcançar o coração do Senhor, porque nós somos pecadores, nós mentimos, nós nos sentimos às vezes superiores do que os outros, somos prepotentes, não aceitamos repreensão, esse para mim é o pior. De todos, o que não aceita repreensão é o pior. Aí, o agricultor olha para o dono da vinha e diz assim, espera aí, me dá um tempo. Eu vou adubar, eu vou cavar ao redor, eu vou colocar água. Se ela der fruto em até 1 ano, derruba ela não. Mas se ela não der, eu também consinto que ela seja arrancada. O que é que representa a fala do dono da vinha?
do dono da figueira. Representa a justiça de Deus, em olhar para nós e saber que nós, pessoalmente, não somos melhores do que ninguém, não temos nada em nós mesmos que possa chamar a atenção do Salvador e do Santo Deus, mas, por outro lado, aquele que está ali na vinha e diz, não, me dá um tempo, esse representa a graça de Jesus Cristo para nós. Quando a Bíblia diz que Ele intercede diante do Pai por nós, a Bíblia está dizendo, gente, que Cristo está dizendo para o Pai, Pai, eu sei que Tu podes condená-los justamente. Tu não serás injusto se eles estiverem no inferno. A propósito, talvez hoje isso pareça algo politicamente incorreto, e eu estou me lixando para quem acha isso. Com todo respeito, se é que cabe respeito em se lixar, mas se houver alguém no inferno, pode ter uma certeza, ninguém vai olhar para Deus e dizer que Ele foi injusto. Ele foi somente justo. Diante da inoperância, da não produção, diante da pecaminosidade e da santidade de Deus, eu não tenho como estar na presença dEle. Na realidade, o inferno, o ser humano, escolhe lá estar quando ele escolhe viver a velha vida. E aí Jesus pede uma intervenção. Ele intervém e diz assim, não, deixa eu adubar, deixa eu regar, deixa eu cavar ao redor, para que ele comece a dar fruto. Como é que eu trago isso para uma aplicação cotidiana? Cada um de nós tem um tempo restante. A Bíblia fala de um ano, mas para alguns esse um ano pode ser 1 minuto. Para outros isso pode ser 10 anos. Mas esse 1 ano que Jesus, que o agricultor que cuida da vinha, pede ao dono da vinha, representa a graça de Deus. Representa o olhar gracioso do Senhor sobre nós. É por isso que Jesus disse assim, olha, não há ninguém que seja digno de não sofrer dores. Mas uma coisa eu vos digo, se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. E aqui eu acrescento como chave hermenêutica, todos vocês perecerão no juízo final. É isso que ele está querendo dizer. Mas olha, gente, o bom do Evangelho é que ele é a boa nova, a boa notícia. O bom do Evangelho, que eu falo para você hoje, para quem está em casa, é que Deus encurtou a sua mão do juízo e estendeu a sua mão de graça para nós. Deus encurtou a sua mão justa em nos condenar, e Ele estendeu a mão da misericórdia, condenando o Filho dele em nosso lugar. A morte de Jesus está diretamente ligada ao fato de que nenhum ser humano é capaz de frutificar por ele mesmo diante dos olhos de Deus. Por isso Jesus morreu. Jesus morreu porque nenhum de nós conseguiria sair do estado de videira, de figueira infrutífera, se Ele não tivesse morrido em nosso lugar, para ser arrancado em nosso lugar, para nos substituir. Jesus foi à cruz para que Deus o arrancasse e o jogasse ao juízo, para que nós fôssemos mantidos na terra por mais 1 ano. Entendeu esse 1 ano? Por que esse 1 ano não significa necessariamente 365 dias? Porque eu não sei o que vai acontecer com você amanhã. Eu entreguei minha filha no aeroporto de Brasília. Ela poderia não ter chegado. Outros pais entregaram seus filhos no aeroporto de Addis Abeba para Nairobi e eles não voltaram.
O fato é, nós temos que nos arrepender hoje. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, como eu tenho sido mal. Senhor, como eu tenho sido egoísta. Senhor, como eu tenho amado o dinheiro como se o dinheiro fosse o meu Deus. Senhor, como eu tenho amado a minha profissão ao ponto de idolatrá-la. Senhor, como eu tenho sido amante de mim mesmo. Senhor, como eu tenho me colocado como centro do universo. Senhor, como eu tenho me tornado alguém insensível à voz de multidões. Imagina quando várias pessoas chegam para você e dizem que há algo que você precisa se arrepender e mudar e você não entende. É como se o mundo todo estivesse errado e você estivesse certo. Não é à toa que Jesus fala do cisco e da trave do olho, estão lembrados? Nós somos muito rápidos em ver os defeitos alheios, os ciscos dos outros, mas somos extremamente lentos e lerdos no processo de retirar as traves dos nossos próprios olhos. No final das contas, o propósito da mensagem de hoje é falar dos frutos do arrependimento. É da gente dizer assim: Senhor, o que precisa ser mudado em minha vida? Eu quero ter ao menos a sensibilidade de reconhecer, embora eu não esteja entendendo exatamente o que é, que o Senhor está sinalizando ao meu coração, e eu estou sendo alguém que recrudesceu o coração, que endureceu o coração para Ti. Arrependa-se! Arrependa-se! Sua religião não vai salvar você. Suas ofertas não vão salvar você. Seus dízimos não vão salvar você. No máximo te farão uma pessoa legal aos olhos dos outros. Arrependam-se. Arrependamo-nos das nossas iniquidades, da nossa individualidade exacerbada, da nossa insensibilidade à voz de Deus, da nossa insensibilidade à dor do outro, à dor do próximo. Arrependa-se de suas corrupções, porque senão, talvez até você se livre da lava-jato, mas você nunca se livrará do juízo de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus adultérios, de sua prostituição. Arrependa-se de sua prepotência, do seu senso de superioridade. Arrependa-se. É isso que Jesus está gritando para nós, porque ao passo em que Ele grita para nós: arrependam-se, Ele diz ao Pai: Senhor, me dá mais um tempo. Quanto tempo? Não sabemos, mas há um tempo para cada um de nós. Meu amigo pessoal, confidente, colega de seminário, marido de uma só mulher, pai de 2 filhos que o amam e que servem a Deus na sua igreja, honesto, humilde, foi levado ontem por Deus. Poderia ter sido eu? Por que não? Talvez os mais espirituais, entre aspas, estejam tentando encontrar alguma razão para que isso tivesse acontecido tão cedo na vida de um homem de Deus. Mas uma coisa eu sei: na presença do Salvador, onde Ele está, de mãos limpas, Ele ouve hoje do nosso Senhor:
servo bom e fiel, entra no meu descanso, onde não haverá mais dor, nem medo. Aguarde, aguarde o dia em que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos dê corações arrependidos, com frutos abundantes, com frutos que vão percorrer gerações. Que sejamos reconhecidos não pela quantidade de dinheiro que temos na conta, mas pela quantidade de pessoas que nós abençoamos com o nosso dinheiro. Que sejamos conhecidos não pela quantidade de diplomas que nós conquistamos, ou das honras universitárias que recebemos, mas pela quantidade de pessoas para quem eu agi como sacerdote nas mãos do Deus vivo, trazendo vida e esperança através da nossa profissão. Que você seja lembrado não como um homem perfeito, não como uma mulher perfeita, mas como um homem e uma mulher quebrantados, capazes de se arrepender de maneira tão rápida e tão consciente, a ponto de calar as vozes mais críticas. A igreja não é lugar de homens e mulheres impecáveis, mas é lugar de homens e mulheres quebrantados, arrependidos, que querem construir de novo. Quando Jesus diz que as coisas velhas se passaram, meu filho e minha filha, eis que hoje eu posso fazer tudo novo. Talvez você ainda continue sofrendo as consequências da própria vida, mas você terá paz, alegria. Que o Senhor nos ajude nessa hora a caminhar pelos caminhos dEle, a trilhar os passos dEle. Porque o jardineiro está todo dia dizendo: Pai, me dá mais um tempo para adubar aquele coração. Me dá mais um tempo para que eu invista naquela vida, meu Pai.